Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa linha aí de comentários mais diretos sobre alguns assuntos que têm atravessado a política nesses últimos dias, nesse ritmo aí de final de ano, eu resolvi comentar ainda com um pequeno atraso, né, a discussão envolvendo a possível filiação do Jones Manuel ao PSOL, uma filiação democrática com vistas a uma candidatura a deputado federal nas eleições do ano que vem. E esse é um debate relativamente nichado, não é algo que esteja ali no centro do debate público mais amplo, mas é uma discussão que vem acontecendo dentro da esquerda e que merece alguma atenção. Eu tenho observado dois aspectos centrais nesse processo que eu acho que valem uma reflexão mais cuidadosa. Primeiro, diz respeito à resposta ou a uma tentativa de diálogo ali apresentada pelo PSTU em relação ao Jones. E o segundo, a intensificação de alguns ataques, né, vindos de diferentes frentes. Eu acho que vale puxar essa reflexão porque dá para discutir várias coisas a partir daí. A questão de viabilidade política do Jones, os motivos pelos quais esse tipo de ataque se intensifica agora e o que está de fato em jogo nesse movimento e também como que a gente entende essa nota do PSTU. Então, vamos por partes para poder entender melhor essa situação. Primeiro, eu acho importante a gente definir o que a gente está falando quando usa a expressão filiação democrática. O que é uma filiação democrática? A filiação democrática é quando alguém que já é membro de uma organização que não é um partido, que ainda não tem registro eleitoral, se filia a um partido registrado exclusivamente para disputar uma eleição, ou seja, a pessoa ela continua vinculada politicamente à sua organização de origem, mas se filia formalmente a um partido que tem registro na Justiça Eleitoral para poder concorrer. É um arranjo instrumental voltado para a disputa eleitoral, e isso é importante deixar claro porque mais adiante nesse ponto vai ser usado em alguns debates de maneira que, na minha avaliação, acabam sendo um pouco desonesta, né? Isso é normal, essa questão da filiação democrática, isso já aconteceu inúmeras vezes dentro da esquerda, mas antes de entrar nisso, vamos ao básico, né? Por que essa possibilidade está sendo colocada agora? Porque o partido do Jones, o PCBR, ele não tem registro eleitoral, ele não tem nenhuma perspectiva concreta de conseguir esse registro a tempo das eleições do ano que vem. Então, se o Jones quiser ser candidato, ele necessariamente precisa de uma legenda registrada. Então, não há outra alternativa dentro das regras do jogo institucional. É nesse contexto que surge o diálogo com o PSOL ou com alas do PSOL, né? O Jones vem conversando com uma ala do PSOL ali, que é uma ala mais crítica ao governo Lula, que tem ali figuras como o Glauber, como a Sâmia, como a Fernanda Melchiona, e é dessa relação política que nasce o convite e a abertura ao diálogo para que o Jones possa se candidatar ao PSOL nas eleições do ano que vem. Isso, do ponto de vista prático, dá uma viabilidade eleitoral mínima para a candidatura. O PSOL ele é um partido pequeno, mas ele é um partido que passou pela cláusula de barreiro, que significa então que ele tem tempo de televisão, ele tem fundo partidário, tem alguma estrutura para apoiar uma campanha e isso faz muita diferença. Isso não garante eleição, obviamente, mas cria condições ali que simplesmente não existem fora de um partido registrado. Além disso, tem um ponto técnico ali que muita gente finge não entender, né? Ou às vezes acaba ignorando isso, né? Ninguém se elege sozinho. Então, para disputar uma vaga de deputado, você precisa estar inserido numa chapa e essa chapa precisa alcançar o chamado quociente eleitoral, que é a votação mínima necessária para que o partido ou federação eleja ao menos um deputado. Sem isso, não importa o desempenho individual, ninguém entra. Nesse sentido, só aparece como uma alternativa viável, justamente porque ele já tem estrutura, ele já tem algum voto, já tem uma certa base, tem gente ali que eles podem colocar para ser candidatos, para ter uma votação para ajudar nesse quociente. Então, ele tem alguma capacidade de eleição de deputado. E aí, quando a gente olha friamente para a situação, a lógica da filiação democrática, dessa em específico, ela é bastante simples e bastante objetiva. Não tem nada de mirabolante aqui, é uma decisão política dentro das regras institucionais. E aí, dadas as limitações reais do PCBR e a necessidade de uma legenda para disputar a eleição, aí entra alguns pontos importantes dessa discussão. O primeiro deles é uma nota que o PSTU lançou logo depois que o PCBR divulgou essa discussão eleitoral, que o Jones comentou isso também, que essa intenção de lançar ele como candidato pelo PSOL. A nota do PSTU, ela tem um tom ali que pode até parecer um pouco mais ameno do que aquele que o partido costuma adotar, né? Traz várias críticas, obviamente, mas é uma nota que, na minha avaliação, ela é esperta em alguns pontos, né? E o segredo mora nos detalhes, como eu vou explorar mais a fundo depois. O principal ponto do PSTU é que eles caracterizam o PSOL como um partido aliado do governo Lula e a partir dessa caracterização, o PSTU constrói a ideia de que uma eventual candidatura do Jones pelo PSOL acabaria fortalecendo aquilo que eles entendem como um projeto do governo Lula, que é um projeto, segundo o PSTU, de conciliação de classes. Ou seja, na leitura do PSTU, ao se candidatar pelo PSOL, o Jones estaria, ainda que indiretamente, reforçando o projeto político do petismo.
petismo, isso seria uma opção, uma escolha que o Jones e que o PCBR fizeram. Esse é um ponto central, isso é uma chave ali do argumento deles. E aí o PSTU desenvolve isso ao longo da nota, fazendo um debate sobre os limites da atuação parlamentar, sobre a relação da esquerda com governos que eles caracterizam ali como burgueses ou conciliatórios. E aqui até aparece um ponto curioso para mim, que é o seguinte, né? No meio desse debate, o PSTU recorre a um texto do Lenin de 1906 e discussões da Terceira Internacional de 1920. E isso chama atenção porque, de um lado, a gente pode até olhar, achar que isso é uma questão de erudição, de você referenciar ali nos clássicos da esquerda, em formulações importantes ali da tradição socialista, comunista, mas, ao mesmo tempo, escancara também um certo grau de dogmatismo ali, porque quando o PSTU se ancora nesses textos para fazer esse debate, ele está operando numa leitura de política e da inserção da esquerda na luta parlamentar em mais de 100 anos. Nós estamos falando ali de contextos históricos completamente diferentes, com outras configurações do Estado, dos partidos, da classe trabalhadora, do próprio sistema político. Não parece razoável imaginar que esse debate precisa de atualização? Vocês não acham que é um erro ele ser transposto ali mecanicamente para a realidade atual? Então, assim, o que me chama a atenção nesse tipo de posicionamento é um desses pontos aí, dessa questão de você transpor ou de você tentar transpor essa realidade de 100 anos atrás ou de mais de 100 anos atrás para uma realidade atual do Brasil de 2025, 2026. Uma dificuldade muito grande de atualizar a leitura da realidade, aí você vai aplicando essas categorias que são formuladas para um mundo que simplesmente não existe mais da mesma forma. Isso é uma questão relevante, gente, porque as democracias parlamentares que existiam na época desses textos, elas funcionavam de uma determinada maneira, e as democracias liberais e democracias parlamentares de hoje, né, especialmente na Europa, que era o centro daquele debate, funcionam de uma forma completamente diferente, e aqui no Brasil também funciona de uma forma diferente. E aí, só para contextualizar melhor, quando o PSTU está recorrendo a esses textos, a gente está falando de formulações feitas num outro mundo histórico, né? O texto internacional, por exemplo, é de 1920, é um debate que tem mais de 100 anos. Em 1920, a forma de inserção dos comunistas nas principais eleições no mundo ali, nas democracias da Europa, era uma forma. Hoje a inserção dos comunistas nas democracias liberais é outra completamente diferente, especialmente no Brasil. Então, não dá para eu pegar ali e tratar como se fosse a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo bem concreto para deixar isso claro. A República de Weimar, ela teve a sua primeira eleição presidencial direta ali no pós-guerra em 1925, né? O presidente anterior, Friedrich Ebert, ele havia sido eleito de forma indireta, e é nessa eleição de 1925 que o Paul von Hindenburg é eleito presidente e depois seria justamente quem nomearia, você sabe quem, como chanceler, né? Mas o dado que importa aqui é outro. Nessa eleição presidencial, o Partido Comunista da Alemanha, ele fez cerca de 7% dos votos, algo próximo ali de 2 milhões de votos. Ou seja, os comunistas, eles tinham uma inserção popular relevante na Alemanha naquele período. Quando você olha também para as eleições parlamentares, você vê ali votações chegando na casa de 15 a 20% naquela época, que reforça ainda mais esse ponto, né? E isso é central para a discussão, porque a gente está falando de um contexto em que os comunistas tinham peso eleitoral, tinham presença social, tinham capacidade de disputa institucional. E aí eu faço uma pergunta simples para vocês. Quando foi que o Brasil teve um comunista fazendo 7% dos votos numa eleição presidencial? Quando foi que numa eleição legislativa, né, comunistas ali chegaram a 15 a 20% dos votos? Isso não aconteceu. Naquele momento histórico existia um debate muito forte sobre o risco de os partidos operários se transformarem ali em máquinas eleitorais, focados em mandatos, em burocracias parlamentares, abandonando o horizonte revolucionário. E esse debate era comum na crítica à social-democracia da época, vista como um recuo, até uma traição em relação ao objetivo revolucionário. Só que esse debate se dava num contexto completamente diferente do atual, em que os comunistas tinham força política e eleitoral suficiente para que esse risco fosse real. Não é o caso do Brasil de hoje. Aqui, a esquerda comunista do Brasil, eles não têm nenhum vereador, gente. Se você for observar com mais minúcia, eles não têm essa inserção eleitoral. Então, não há risco de nada aqui. Então, eles não ocupam esse espaço no sistema político. Eles sequer deveriam se preocupar com isso agora. Então, não faz sentido você transportar mecanicamente análises, textos de uma forma mais desleixada, né? E aí você traz uma correlação de forças daquele momento, de uma situação histórica concreta daquele momento, para a realidade brasileira atual. Fazer isso, na minha opinião, é cometer um erro de análise ignorando o contexto em que as formulações estão sendo produzidas. E aí, na minha opinião, entra um problema da questão da análise do PSTU, e ainda tem um outro problema dessa nota do PSTU, que é o seguinte: o PSTU até acerta ao caracterizar o PSOL como um partido ali que é aliado do projeto governista. Daqui a pouco eu vou até discutir um pouco mais sobre isso. Isso não é totalmente falso. A questão é que eles esquecem que existem alas no PSOL que não são governistas, que são essas alas que estão dialogando com o Jones. Eles esquecem a questão da filiação democrática, né, que isso não é uma questão de você filiar para ser militante do PSOL. E aí, ao longo da
nota, o PSTU tenta ensaiar algo que parece até um aceno ao Jones, né, mas que na prática não é bem um aceno. Eles constroem meio que uma armadilha política. Eles vão ali passo a passo caracterizando uma eventual candidatura do Jones pelo PSOL como parte de um projeto de conciliação de classes, de apoio ao projeto do PT, e ao fazer isso vão deixando o terreno preparado para lá na frente rotular o Jones como conciliacionista, reformista, alguém que teria abandonado uma perspectiva revolucionária, e no final do texto aparece ali uma falsa alternativa, né? Se o Jones quisesse manter fiel a uma linha revolucionária, a única opção legítima é uma filiação democrática via o próprio PSTU e não via o PSOL. Só que isso ignora a realidade. O PSTU é um partido muito pequeno, com muito pouca estrutura, sem tempo de televisão relevante, sem base eleitoral expressiva. O PSTU, e aí eles falam o contrário disso na nota, mas eu não acredito, o PSTU negligencia sim a questão eleitoral, tá? Eles não dão a devida atenção à questão eleitoral e por isso ajuda a eles não terem nem vereador, nem deputado, nem nada no Brasil. Então, assim, pensando em termos objetivos, é praticamente inviável imaginar uma eleição ou uma vitória do Jones pelo PSTU. E aí se cria uma falsa dicotomia comum nesse debate, né, que se o Jones está buscando uma legenda com alguma viabilidade eleitoral, então ele estaria sendo oportunista, um eleitoreiro, como se a simples preocupação com a possibilidade real de vitória fosse por si só uma prova do desvio político ou traição de princípios. É justamente aqui que entra o segundo elemento que eu queria tratar, que é essa acusação recorrente de oportunismo. É uma acusação que, no fundo, evita enfrentar a discussão real sobre estratégia, correlação de forças, limites ali da atuação política no Brasil de hoje, substituindo tudo isso por um julgamento moral ali simplista, né? Aí a gente entra nesse segundo ponto da discussão, que é a acusação desse suposto oportunismo eleitoral por parte do Jones, né? Tem gente atacando por vários flancos ali, falando que ele estaria buscando só se eleger, que estaria se adaptando ao jogo institucional, e aí volta aquele debate que o PSTU levanta, né? Que é uma oposição quase que imoral ali entre buscar mandato, entre fazer uma revolução, e aí a lógica seria de que o sujeito estaria mais preocupado em conquistar um mandato do que manter uma perspectiva revolucionária, como se fossem duas coisas incompatíveis, né? Isso para mim é uma falsa dicotomia, não há nenhuma contradição automática entre buscar um mandato e manter objetivos revolucionários, dá para disputar eleições, ocupar espaço e ao mesmo tempo sustentar uma leitura crítica e mais radical da realidade. Eu mesmo, que não me considero um revolucionário, consigo entender isso sem dificuldade. Então, é curioso ver gente inteligente e politicamente formada fingindo não entender ou reforçando uma incompreensão em relação a esse ponto. É claro que existem figuras e partidos que reduzem a política à mera busca por mandato, né? A lógica eleitoral pura e simples existe. Mas daí concluir que toda disputa eleitoral passa por um oportunismo é um salto enorme, né? Toda essa busca por viabilidade eleitoral. O debate ele precisa ser feito do jeito correto, no tempo correto, olhando para as condições concretas. Existem riscos nessa escolha? Claro que existem, eu não acho que sejam desprezíveis. E aí vamos aos fatos, né? Se o Jones se eleger, ele se elege por Pernambuco, com os votos próprios ali na maior parte deles, né? Com a votação construída, mas esse efeito não é individual, então a votação dele pode fortalecer nacionalmente o PSOL, pode ajudar a ampliar a bancada, pode aumentar o fundo partidário do PSOL, pode ajudar a estruturar o partido, e dado que a direção do PSOL está hoje de alguma forma atrelada ao governo Lula e ao projeto lulista, não é tão errado dizer que indiretamente isso ajudaria alimentando um projeto governista. Isso é um dado objetivo, isso é uma questão que nem passa muito por interpretação. O ponto é que mesmo reconhecendo isso, a pergunta permanece, né? Qual que é a alternativa a isso? Hoje não existe outro partido minimamente estruturado que vai permitir ao Jones disputar uma eleição com alguma chance concreta. Fora do PSOL, os partidos disponíveis são ainda mais burocratizados, mais engessados e gerariam uma série de problemas políticos e organizativos adicionais. Então, não é uma escolha que está sendo feita no vácuo, é uma escolha dentro de um leque extremamente limitado de possibilidades. Além disso, é fundamental lembrar que a gente está falando de uma filiação democrática. O Jones ele segue militante da organização dele, mas ele precisa de uma legenda para disputar a eleição. Isso não impede, inclusive, né, que no futuro ele ou o grupo político dele passem a atuar internamente no PSOL, construindo posição, fazendo disputa. Já aconteceu antes, o Guilherme Boulos, por exemplo, ele entrou no PSOL a partir de uma filiação democrática, depois fundou a sua própria corrente e passou a disputar os rumos ali do partido. Claro que existe o risco de diluição, de não conseguir força suficiente para puxar o PSOL por uma linha mais crítica ao lulismo. Pode ser que fiquem minoritários ali dentro da correlação de forças internas, isso está colocado. Mas também existe a possibilidade inversa de no futuro ali o PSOL ter uma bancada mais crítica ao lulismo, de ter ali um certo deslocamento interno, um tensionamento ali da corrente majoritária que é ligada ao Boulos. Tudo isso está em aberto. Não é um cenário simples nem livre de contradições, mas reduzir essa discussão ao oportunismo eleitoral, na minha opinião, é empobrecer o debate e fugir da análise das condições reais em que a política está sendo feita hoje. E por fim, eu também vi surgir algumas figuras meio exóticas ali tentando cancelar o Jones, né, e repetindo esse mesmo argumento de que buscar um mandato é só uma questão eleitoreira, é só oportunismo, e aí fica disputando quem tem o diploma mais revolucionário do que o outro, fica disputando quem
ninguém tem o selinho, a estrelinha mais revolucionária do que o outro. E aí, para isso, eu sugiro uma disputa tipo Show do Milhão, com Lenin incorporado ali, talvez numa mesa branca. Continua sendo ridículo, mas pelo menos fica divertido. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.